Olá, meu nome é Patrícia. Bem-vindo a mais um episódio na nossa jornada pelo livro do Apocalipse. E hoje estaremos no capítulo 8, sobre o julgamento das trombetas. O capítulo 7 interrompeu a narrativa dos julgamentos, mas na realidade os eventos do capítulo 7 coincidem com o início da tribulação e eles não terminam até o final dos 7 anos. João então recebeu uma visão geral da evangelização durante a tribulação como um encorajamento para saber que as provações terminarão mais cedo ou mais tarde. O sexto selo, como já vimos, marca a primeira vez que o Senhor trará destruição sobrenatural sobre a terra. O escurecimento do sol, a lua tornando-se vermelha como sangue, chuvas de meteoros sobre a terra, terremotos tão massivos que cada montanha e ilha serão movidos dos seus lugares. E pela primeira vez, a humanidade entenderá que a destruição mundial é resultado de um Deus. O que nos leva à próxima onda de julgamentos, chamados de julgamentos das trombetas. E como expliquei da última vez, os 7 julgamentos das trombetas fazem parte do 7º selo. Então, quando Jesus abre o 7º selo, uma cascata de julgamentos adicionais inicia-se. Apocalipse, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Quando Jesus, o Cordeiro, abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. O capítulo 8 começa com Jesus quebrando o 7º selo, resultando num profundo período de silêncio no céu por cerca de meia hora. Esse período de silêncio é para enfatizar quão impressionantes e profundos serão os próximos julgamentos. Os julgamentos das trombetas e das taças serão a culminação de tudo que os profetas previram no Velho Testamento. Em Daniel capítulo 12, versículo 1, nós lemos: Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações, e até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. A frase cerca de meia hora é curiosa por ser um tanto vaga. Sabemos que a palavra de Deus é sempre precisa e cada palavra é intencional. Então por que João aqui foi tão vago? Talvez ele não tivesse um relógio de sol ou um relógio de pulso para acompanhar o tempo com mais precisão? Certamente que não, mas acho que a imprecisão aqui é intencional para evitar nos levar pelo caminho errado em nossas interpretações. Se João tivesse escrito houve silêncio por 30 minutos, passaríamos nosso tempo tentando descobrir o significado de 30. Então muitos comentaristas veem este silêncio como uma pausa solene antes do início dos julgamentos que se seguem e acreditam que o silêncio representa a expectativa e o temor dos julgamentos iminentes. Temos 7 anjos ou 7 seres celestiais se preparando para trazer os próximos julgamentos, e a próxima onda de julgamentos tem um estilo único. Os 3 primeiros trarão devastação à terra, enquanto os outros 3 tornarão a vida humana completamente miserável, independentemente de qual parte da terra habitem. Estes 3 últimos julgamentos sobre o corpo físico de cada pessoa serão tão terríveis que são chamados de julgamentos de Ai. A palavra Ai é a palavra da Bíblia para condenação eterna. E esses julgamentos serão uma prévia do julgamento eterno. Explicaremos isso mais adiante quando chegarmos nesta parte. Enquanto isso, antes que os julgamentos comecem, Deus recebe as orações dos santos, representadas pelo incenso diante do trono. No contexto original, as orações dos santos
referem-se às súplicas e intercessões dos cristãos. O incenso, frequentemente associado à oração na Bíblia, simboliza a ascensão dessas orações a Deus. Em Salmo 141, versículo 2, nós lemos: Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Este verso serve como um lembrete poderoso de que nossas orações são ouvidas e valorizadas por Deus. Destaca a importância da oração na nossa vida e a certeza de que Deus está atento às súplicas do seu povo. Esses julgamentos são anunciados com trombetas, porque servem como avisos finais da era. O primeiro conjunto de julgamentos, o julgamento dos selos, preparou o palco para os 7 anos. Eles não pareciam vir do céu, pelo menos não a princípio. E de fato, apenas o 6º julgamento do selo revelou a mão de Deus para que a população da terra soubesse que era Ele quem estava agindo naquelas situações. Os 6 julgamentos das trombetas também acontecerão durante a primeira metade da tribulação, o que veremos mais claramente à medida que entramos nos eventos do meio da tribulação. Isso deixará apenas uma onda de julgamentos restante, os julgamentos das taças, para o final da segunda metade da tribulação e trazer um fim à era. Apocalipse capítulo 8, versículos 5 e 6. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. No discurso do Monte das Oliveiras, lemos que os terremotos continuarão a ser o sinal de aviso do julgamento vindouro, e eles continuarão a aumentar em intensidade e duração, e aqui vemos mais um deles. Apocalipse capítulo 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a planta verde. Ao soar da primeira trombeta, 1/3 da terra foi queimado por um julgamento de saraiva, fogo e sangue, e nos lembra dos julgamentos sobre o Egito, na época do Êxodo. Êxodo capítulo 9, versículo 23, quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Esta semelhança entre a primeira trombeta e a praga do Êxodo é mais do que coincidência. Ao longo dos julgamentos das trombetas, veremos um paralelo muito claro entre o Êxodo e a tribulação. Aqueles julgamentos anteriores foram uma versão menor do cumprimento maior visto na tribulação. No relato do Êxodo, Israel estava em cativeiro, escravo de uma nação estrangeira. E nos últimos dias, Israel estará em cativeiro do inimigo e do pecado. No Êxodo, o Senhor trouxe Israel para fora do cativeiro terrestre através de uma série de julgamentos sobrenaturais, as 10 pragas. E na tribulação, ele libertará Israel do cativeiro espiritual através de uma série de julgamentos ainda maiores. No Êxodo, a liberdade de Israel foi possibilitada pela lei, personificada por Moisés, liderando o povo para o deserto. E na tribulação, o povo primeiro retornará à lei para adoração no templo, o que os preparará para receber o Messias. No Êxodo, o povo eventualmente encontrou seu caminho para a terra prometida por Josué, que também é o nome Yeshua. E no final da tribulação, o povo de Israel eventualmente entrará no reino liderado por Yeshua, o seu Messias. Na primeira trombeta, João nos diz que 1/3 da terra será queimado. Mas o que significa 1/3? Seria uma área contínua do globo terrestre, deixando os outros 2/3 intocáveis, ou este terço seria distribuído uniformemente ao redor do globo? À medida que avançarmos nos julgamentos do Apocalipse, a resposta torna-se mais clara. Será uma seção contínua da terra, 1/3 da face da terra será queimado e se tornará inabitável. Apocalipse 8, versículos 8 e 9.
o segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas vivas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. João aqui descreve algo como uma grande montanha ardendo em fogo, caindo no mar. Não sabemos ao certo o que será essa grande montanha, e alguns especulam que será um enorme meteoro caindo na terra, ou talvez seja um grande vulcão subterrâneo. João diz que o efeito desta montanha atingindo o mar é que a água se transformará em sangue. Mas sabemos que vulcões e meteoros não transformam água em sangue. Vemos que é outro julgamento que nos lembra do relato do Êxodo, exceto que a magnitude é muito maior do que apenas o Nilo se transformando em sangue e matando os peixes. Da mesma forma, João diz que o oceano, se transformando em sangue, resultará na morte de toda a vida marinha naquelas águas, e os navios que estiverem nestas águas também serão perdidos. E aqui vemos um detalhe interessante. A densidade do sangue é maior do que o da água, o que significa que o sangue é mais pesado por unidade de volume. Devido a essa maior densidade, o sangue proporciona uma força maior de empuxo, que é a força que faz os objetos flutuarem. Se um navio estivesse flutuando no mar e de repente a água se transformasse em sangue, o navio subiria mais na superfície. Isso acontece porque o sangue, sendo mais denso, empurraria o navio para cima com mais força do que a água. Além do mais, os sistemas do navio seriam prejudicados pela entrada de sangue nas aberturas e sistemas de resfriamento. E João diz que esse julgamento impactará 1/3 dos mares que cobrem a terra. E concluímos que a região impactada corresponde a uma única seção contínua do oceano. Há uma interpretação de que o Senhor estará diminuindo a área utilizável e habitável do globo em etapas. Ao longo dos julgamentos da tribulação, o Senhor estreitará o foco do mundo para a região do Oriente Médio. Os eventos da tribulação culminarão em uma batalha que ocorrerá no território entre Jerusalém e Babilônia. Será uma batalha entre o oeste versus leste, o bem versus o mal, Jesus contra Satanás. A região de Israel e Babilônia permanecerão intactos e ocupados até o final da tribulação. Apocalipse capítulo 8, versículos 10 e 11. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. A terceira trombeta soa, e com ela o terceiro julgamento. João diz que uma grande estrela ardente cai do céu nas águas doces do planeta, tornando-as amargas. Esta estrela tem um nome, Absinto, que significa amargo. E ao tentar interpretar o tipo de estrela aqui, temos que trabalhar com algumas possibilidades. Primeiro, não pode ser uma estrela literal, já que um sol ardente não pode cair sobre a terra e certamente não impactaria apenas as águas doces. Como vimos no julgamento do sexto selo, no capítulo 6, esta estrela poderia ser um meteoro, já que cai do céu e está em chamas. Mas um meteoro simplesmente não tornaria as águas amargas e nem seria capaz de impactar somente 1/3 das águas doces ao redor do planeta. Em terceiro lugar, esta estrela também tem um nome, o que não é típico nas escrituras ao descrever objetos inanimados como meteoros. Quando um símbolo é nomeado nas escrituras, geralmente indica uma pessoa. O que nos leva ao tipo final de estrela nas escrituras, uma representação simbólica de um anjo ou de um ser celestial. Nas escrituras, os anjos ou seres celestiais podem ter dois tipos de nomes. Nomes que glorificam a Deus, como Gabriel, homem de Deus, e Miguel, quem é como Deus,
ou podem ter nomes que sugerem corrupção e uma natureza caída, como Absinto ou Abaddon, que veremos mais tarde no livro do Apocalipse. Portanto, este é provavelmente um anjo caído, um ser celestial enviado por Deus para fazer sua vontade, e o efeito deste anjo é envenenar 1/3 das águas doces da terra. Deus pode usar agentes celestiais para os seus propósitos, e o uso de um anjo caído ou um ser celestial corrupto aqui para trazer julgamento à terra é o primeiro em uma sequência envolvendo os julgamentos das trombetas. Seres celestiais terão um papel cada vez mais proeminente na execução dos julgamentos que se seguem. Apocalipse 8, versículo 12, nós lemos: o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. O tema dos terços continua com 1/3 do sol, da lua e das estrelas sendo o alvo agora, mas isso pode ser um pouco confuso. O que significa que 1/3 do sol, da lua e das estrelas escureceu? Significa que 1/3 desses corpos celestes foi retirado ou que cada corpo foi reduzido 1/3 na emissão de sua luz? A descrição de João parece indicar uma terceira interpretação. João afirma que cada corpo celeste brilhante, como o sol e as estrelas, brilhará por 1/3 a menos do tempo habitual. Isso significa que as luzes desses corpos celestiais ficarão apagadas por 1/3 do tempo que normalmente estariam acesas. Ele explica que durante o dia a luz solar será reduzida em 1/3 e durante a noite a luz das estrelas também será reduzida em 1/3. No total, isso implica que a Terra receberá 1/3 a menos de energia do Sol e das estrelas. E o efeito dessa escuridão seria que durante 1/3 de cada período de 24 horas haveria um apagão total em todo o universo. Além do medo, essa mudança levaria a uma queda dramática nas temperaturas da Terra, um cenário de inverno. Não teríamos as colheitas, as fontes de água congelariam, o gado morreria. No julgamento dos selos, 1/4 da população morrerá por causa de guerra, pestilência e fome. E mais morrerão quando 1/3 dos mares e das águas doces ficarem contaminados. E aqueles que sobreviverem encontrarão a vida cada vez mais difícil. Enquanto isso, o anticristo continuará em sua conquista, e os 144.000 em sua missão de levar o evangelho a um mundo perdido. Mas os julgamentos das trombetas serão suspensos por um breve período para dar um aviso à terra. Apocalipse 8:13. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Uma águia voa no meio do céu, diz João, e o termo céu requer uma explicação. O povo judeu não tinha palavras hebraicas distintas para esses diferentes lugares, por isso o céu, o espaço e a sala do trono de Deus eram chamados pela mesma palavra hebraica, shamaim, que significa céus. Então, para distinguir entre esses 3 céus, os judeus os numeravam. O primeiro céu é o lugar onde os pássaros voam. O segundo, ou meio do céu, é o lugar dos planetas e estrelas. E o terceiro céu, o lugar onde Deus habita. Neste caso, João diz que havia uma águia voando no céu, que se refere ao espaço sideral fora da nossa atmosfera. Obviamente, nós sabemos que águias literais não podem voar no espaço onde estão os satélites. Além disso, essa águia fala em voz alta para anunciar ao mundo inteiro que mais julgamentos estão por vir. Então, o termo águia se refere a um ser celestial, e João o chama de águia provavelmente porque este ser se move para frente e para trás e muito rápido. E o aviso da águia declara que 3 trombetas finais estarão por vir e serão ai, ai, ai,
para os habitantes da terra, julgamentos direcionados aos corpos físicos das pessoas. E como o termo ai sugere, será um período terrível, nem mesmo a morte será uma fuga para aqueles que sofrerem. A 7ª trombeta serão os 7 julgamentos das taças. Então, os julgamentos da 5ª, da 6ª e da 7ª trombeta são os julgamentos de ai. E os 2 primeiros ais serão as 2 últimas trombetas. E o terceiro ai será o derramamento das taças. E por que este capítulo 8 seria relevante para nós nos dias de hoje? Neste capítulo, lemos os julgamentos que virão sobre a terra, simbolizados pelas trombetas. Estes julgamentos servem como um aviso para a humanidade sobre a seriedade do pecado e a necessidade de arrependimento. Também vemos neste capítulo a soberania de Deus sobre toda a criação. As trombetas são tocadas por anjos, por seres celestiais sob a direção de Deus, mostrando que Ele é quem está no controle de todos os eventos, tanto no céu quanto na terra. Isso nos lembra que, independentemente das circunstâncias, podemos confiar na soberania e justiça de Deus. E uma terceira coisa que podemos aprender é que, embora o capítulo 8 contenha descrições de julgamentos severos, também oferece esperança para os cristãos. Os julgamentos são parte do plano de Deus para restaurar a justiça e estabelecer o seu reino. Para nós, isso significa que o sofrimento e a injustiça que vemos no mundo hoje não são permanentes e que Deus trará um fim justo e redentor. E para concluirmos este episódio, gostaria de ler Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Um grande abraço e até o próximo episódio.